Olá, amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por estar mais uma vez aqui falando de histórias que são muito interessantes, né? A história anterior eu falei de Anália Franco e vou colocar aqui os quadrinhos aqui no final desse vídeo para vocês clicarem. Aqueles que quiserem assistir, é só clicar no quadrinho que eu vou colocar aqui e para assistir o vídeo de Anália Franco e outros vídeos. Dessa vez eu vou falar sobre o bairro da Penha. É um dos mais antigos bairros, né, de São Paulo. O bairro da Penha, ele surgiu quase que na mesma época de São Paulo. Na verdade, ele é tão antigo porque ele era chamado na época de uma colina e era rodeado por fazendas, né? E era a fazenda onde compreende todo o bairro da Penha hoje, era a fazenda dos irmãos Jacinto e Mateus Nunes de Siqueira. Então, essa fazenda, ela servia de passagem de bois que os fazendeiros eles passavam com a boiada para pastagem, não é? Eles transportavam os bois para comercialização ou para pastar mesmo, né? E então era uma passagem tanto de bois quanto de viajantes. Agora, por falar que era passagem de viajantes, eu vou contar a lenda. Por que Penha, o bairro da Penha, por que chama Penha de França? Esse é um caso, é uma lenda muito curiosa, muito interessante. Existiu um viajante francês que vivia no Brasil e ele estava saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro. E como a Penha, essa colina, né, que o nome que Penha, na verdade, significa penhasco, porque era uma colina, todo mundo falava que esse lugar, essa fazenda, era a fazenda da colina. Então, a Penha ficou conhecido, esse penhasco ficou conhecido como Penha. Então, todo mundo que ia viajar ou que passava com a boiada, eles falavam, nós vamos passar pelo penhasco. E penhasco, 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 acabou ficando Penha. Bom, agora Penha de França. Por que Penha de França, né? Então vamos lá. Esse viajante francês, ele passava por essa penha, por esse penhasco ou por essa colina. E como ele já estava viajando há várias léguas, ele precisava descansar, porque também já tinha caído a noite. Então, ele chegou no local onde hoje é a igreja Nossa Senhora da Penha. Não é aquela igreja matriz, aquela grande que se vê de todos os lados. É a igreja Nossa Senhora da Penha, ali próximo à Praça do Rosário. Então, ele parou ali para descansar. Aí ele, né, desatrelou do cavalo e ele era um católico fervoroso. Tanto é que ele carregava uma imagem de Nossa Senhora. Então, ele pegou essa imagem que estava amarrada no cavalo, no alforje, né, do cavalo, colocou do lado dele e antes de dormir ele fez uma prece, fez uma oração a Nossa Senhora e dormiu. No outro dia de manhã, pegou a imagem, né, a santa, a Nossa Senhora, amarrou no cavalo de novo e seguiu viagem. Depois de muitas léguas, né, que antigamente se usava, e tem muitas regiões que falam léguas ainda. Então, ele, depois de muitas léguas que ele já tinha andado, ele deu uma olhadinha assim do lado do cavalo para saber se a santa estava, né, bem amarrada e tal. Quando ele percebeu,
cadê a santa? Caramba, a santa caiu, a santa caiu. E ele voltou, ele foi voltando, o caminho que ele fez, o caminho que ele fez anteriormente, ele foi voltando, voltando para ver se achava, porque, caramba, se caiu, deve estar ali ainda, né? Então ele voltou com o cavalo, foi voltando, voltando, até que ele chegou no lugar onde ele pernoitou. E a santa estava lá, em pezinha. Aí ele falou, mas não é possível. Eu amarrei a santa no cavalo. Eu sei, eu tenho certeza que eu amarrei. Bom, amarrou de novo a santa no cavalo, amarrou bem, deu vários nós. Se certificou que a santa estava ali, né, presa no cavalo, e foi. De novo, depois que ele alcançou várias léguas, que ele olhou de novo do lado, caramba, cadê a santa? Caiu de novo. Voltou, e dessa vez ele já voltou direto lá no local. Claro que ele foi olhando no meio do caminho, mas foi lá no local e a santa estava lá. Então ele percebeu que ali era o lugar que a santa deveria ficar. Ele construiu uma capela, uma capelinha, né? Uma capelinha para a santa. E seguiu viagem. Aí foi colocado o nome ali dessa santa de Nossa Senhora da Penha de França. Logo, depois de muito tempo, essa capela se transformou numa igreja. Os irmãos, né, Jacinto e Mateus, os padres, né, Jacinto e Mateus, construíram uma igreja, Nossa Senhora da Penha, que fica ao lado da Igreja do Rosário. Na época do Império, até muitos anos depois, muitos séculos depois, o Brasil era muito religioso. Tanto é que quem conhece Minas Gerais, quem conhece, né, as cidades históricas, podem perceber que tem muitas igrejas. E conta-se a história de que na Praça do Rosário foi construída a igreja para os negros. Porque é isso, nessa época tinha essas coisas. Negro não entrava na igreja de branco. Então tinha a igreja dos negros e a igreja dos brancos. Em Minas também tem a igreja dos negros e a igreja dos brancos. E na Penha não foi diferente. Aquela igrejinha velha da Praça do Rosário era a igreja dos negros. E isso, segundo as histórias que eu li na internet e alguns livros. Essas terras, elas eram também desbravadas pelos bandeirantes. Nessa época da Brasil Colônia, né, e outros tempos depois, os índios, eles eram escravizados. E esse local, onde hoje é a Penha, também era um local muito... aliás, ali viviam os índios. E os bandeirantes, assim como outros, né, outros caçadores de índios, caçadores de escravos, eles iam pegar os índios para escravizar. Inclusive, existia um desbravador muito conhecido nosso, quem conhece a região da Penha, vai saber do que eu estou falando. Um dos desbravadores chamava-se Amador Bueno da Veiga. Amador Bueno da Veiga, eu também falei na história de Guarulhos, do surgimento de Guarulhos, que ele participou da emancipação de Guarulhos. E o Amador Bueno da Veiga, ele era um dos desbravadores da Penha. Ele também ia lá pegar os índios para escravizar, ia caçar os índios, né? No século XIX, um acontecimento muito importante quando construíram a Igreja da Penha, que é essa igreja Nossa Senhora da Penha. Dom Pedro II foi conhecer a igreja, porque o local era muito conhecido
todo mundo falava, porque era a passagem de todo mundo ali, né, dos viajantes. E Dom Pedro foi conhecer a Igreja da Penha, que na época já começaram a ter casinhas, né, moradias ali em volta da igreja. E Dom Pedro foi alvejado de muitas flores, muitas pétalas de rosas ao entrar nessa igreja. Foi lá, fez a sua oração e saiu. Inclusive os moradores da Penha, eles tinham preparado um almoço, tinham preparado uns comes e bebes, né, para recepcionar Dom Pedro, mas ele não quis. Dizia que não estava com fome e que estava com muita pressa. Provavelmente já estava a caminho do Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil. E então ficou um fato marcante na Penha, que foi a visita de Dom Pedro II, sua comitiva e sua esposa. Era muito conhecida por suas olarias. Como eu falei, tinha os portos de areia e também tinha as olarias que aproveitavam a terra úmida próxima aos rios para fazer os tijolos de barro. Tinha grande comércio, a Penha já naquela época, tinha grande comércio, porque como era a passagem, tinha as olarias, tinha os portos de areia, então naquela época já se comercializava muito na Penha. E foi começando a crescer o povoado. Em 1667 ou 1668, mais ou menos, as terras dos irmãos e padres Jacinto e Mateus Nunes se tornaram o bairro da Penha. Teve a fundação, né? Conta-se que foi provavelmente em 1667 ou 1668 a fundação do bairro da Penha, porque aí já estava caracterizado um bairro por causa de suas moradias, que foi considerado até que a Penha foi considerada como na gravação anterior, vai só até falando das olarias. Continuando. Na época do Império, como eu falava, que a Penha, na Penha existiam muitas olarias, né, nas margens dos rios, olarias, portos de areia, né, muitos estaleiros. O estaleiro, para quem não sabe, é o lugar onde faz barco. E eles faziam os barcos para navegar no Rio Tietê, no Rio Ticoatira, né? Então tinha muitos estaleiros. E também um dos comércios que era mais conhecido na Penha eram as fazendas de frutas, né? Frutas, hortaliças, legumes, que eles abasteciam o Mercado Central, ali na região do Parque Dom Pedro, que também já contei no surgimento da história de São Paulo. E então, olha só, né? Essas fazendas ali no entorno da Penha e a fazenda dos irmãos, né? Dos irmãos padres, do Jacinto e Mateus, eles abasteciam onde hoje é o Largo do Arouche. E era muito frequentado ali no Arouche, então a Penha também abastecia ali o local para venda de frutas, hortaliças e legumes. Um marco muito importante da Penha foi o surgimento dos bondes, né? Foi esses bondes eram fabricados no Canadá. Na história aí que eu já contei, né, do Celso Garcia Luz, conta-se que o Celso Garcia trouxe bondes, né? Então, isso em
deixa eu ver aqui, por volta de 1900 é que surgiram os bondes na Penha. E então esse foi um marco muito importante para a Penha. Como não se pode deixar, né, de falar sobre esse assunto, no século XX, por volta de 1920, os grileiros começaram a tomar conta da fazenda da Penha. Já começaram a povoar a Penha, né? Já começaram a transformar o bairro da Penha, aliás, começaram a transformar a fazenda da Penha em bairro. Começaram a lotear e começaram a construir, começou a aumentar a região, né, o vilarejo, transformou num bairro. Tanto é que a Penha, ela foi chamada de bairro dormitório. Por que bairro dormitório? Porque começaram a construir muitas caixas. Porque começaram a construir muitas casas. E a modernidade veio com as novas construções, com as construções mais modernas para a época, né? Porque vocês podem ver aqui a fotografia, né, da Penha, ali do centro da Penha na época, eram construções que eles chamavam de modernas, mas já era o vilarejo, já era um bairro, né, propriamente dito. E durante a Revolução de 1924, a Penha foi considerada como a capital de São Paulo, né, a capital da cidade, do estado de São Paulo. E durante essa Revolução, de 1924, o bairro da Penha, aliás, o local todo, a cidade toda de São Paulo foi sitiada, e Penha foi a base, né, desse que sitiaram São Paulo, e a base era na Penha. Sitiaram o estado, olha só. Então a Penha, por isso que a Penha foi considerada como a capital do estado de São Paulo, porque era a sede do exército naquela época, nessa Revolução de 1924. O nosso bairro, né, eu falo nosso porque eu moro aqui na Penha, e eu considero como meu. E eu falo nosso para quem mora aqui na Penha. Então, a Penha passou por muitas coisas ruins. É que o meu objetivo aqui no canal não é falar de coisas ruins, e sim do lado bom da história, né? Algumas pessoas já me escreveram dizendo que, poxa, você só fala o lado bom, nunca existiu o lado ruim. Não é isso. O meu objetivo, o objetivo que eu coloquei para esse canal é falar do lado bom das pessoas e do bairro, né? Que agora eu tô falando de bairro, cidade, estado. É falar do lado bom mesmo. Porque lado ruim a gente já tá careca de saber, né? A gente já tá saturado de ver o lado ruim das coisas. A Penha passou pela época da maconha, né? Do tráfico, de bandidos. Passou sim, mas também passou por muitas coisas boas. Foi construído o primeiro cinema. Olha aqui, ó. O primeiro cinema foi construído na Penha, e muitas coisas boas. Eu estou colocando as fotos aqui para vocês verem as coisas boas que a Penha adquiriu. Esse bairro é um bairro, quem mora na Penha gosta muito, porque é um bairro de muitas conquistas, de muitas vitórias. E é isso, gente. Eu adorei, como eu adoro sempre, como eu gosto muito, né, de contar essas histórias. O bairro foi crescendo, ele passou pela época lá do ouro, do café,
né? A febre do ouro. E esse bairro passou por muitas coisas. Ele era considerado, caramba, a capital do estado de São Paulo. Olha como o bairro da Penha é interessante, é muito interessante mesmo. Então, é isso, gente. Mais uma vez, mais uma história contada, muito legal. O pool imobiliário transformou a Penha no que é hoje, cheia de prédios, cheia de construções mais modernas, escritórios, cartórios, inclusive, olha, por falar em cartório, olha só, a Penha era o principal ponto oficial, né, de Guarulhos. Guarulhos, antes de existir a Câmara Municipal, ou muito tempo depois que já existia a Câmara Municipal, ainda o cartório de imóveis, cartório de notas, era a Penha, era na Penha. As pessoas vinham de Guarulhos aqui para Penha para resolver os problemas fiscais, né? Os problemas de cartório eram tudo resolvidos na Penha. Então, olha só a importância que tem esse bairro. E deveria ter muito mais importância, mas não vamos falar de coisas ruins não. Como eu já falei, o objetivo é de falar de coisas boas. Então, adorei. Muito bom saber das histórias, né? Do surgimento das nossas histórias, o surgimento de tudo que a gente vive hoje. Saber a origem é muito bom, estudar história é muito bom. Você que assiste meu canal, que se interessa pelas histórias, deixa aí o seu like, deixa o seu positivo aí, clica nesse positivo que é importante para o nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, que tem sempre histórias legais, tá? Inscreva no canal e acione o sininho de notificação. Esse sininho aqui, ó. Acione o sininho de notificação, porque você vai saber quando eu contar uma nova história, que provavelmente vai ser no próximo fim de semana, ou na próxima semana, eu já vou contar uma nova história. Continua aqui no canal, tá bom? Repito, se você não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho de notificação, tá bom? Valeu, gente. Muito bom contar mais uma história urbana.